Olá, pessoal. Eu sou Edson Messias, seu guia no passeio de hoje pelo pátio do colégio. Deixe um comentário aqui no vídeo dizendo qual a cidade ou ponto turístico de São Paulo você gostaria de conhecer em detalhes. Porém, antes de continuar, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber outras notificações, assista ao vídeo até o final, curta e compartilhe com os amigos. Agora, façamos um exercício de imaginação. Vamos viajar no tempo. Vamos pensar a cidade de São Paulo e os seus arredores sem um único edifício. Somente rios, matas e aldeias indígenas. Você está na região da Vila de São Paulo do Piratininga do século XVI. – 1549. Chega a cidade de Salvador, até então capital do Brasil colonial, Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, e com ele os padres jesuítas. Entre eles, Padre Manuel da Nóbrega. O objetivo? Catequizar os indígenas locais. Para isso, navegam pelo litoral brasileiro, iniciando essa evangelização. Numa dessas viagens, chegam a São Vicente em 1552. A subida da Serra do Mar se dá a partir de São Vicente, centro da capitania do mesmo nome e comandada por Martim Afonso de Souza, chegado ao Brasil em 1532. 17 anos após sua chegada, em 1549, inicia as primeiras incursões para subir a Serra do Mar. Guiados por João Ramalho, náufrago português e estabelecido naquela região, formando laços familiares com o cacique Tibiriçá, seu sogro e pai da Índia Bartira, com quem era casado. Naquele período, havia muitas trilhas usadas pelos indígenas para se chegar até o Planalto Paulista, conhecido pelos tupinambás como Inhambuçu, que na língua tupi significa aquele que se vê ao longe. Essas trilhas partiam de São Vicente ou Santos. Era um caminho íngreme de aproximadamente 90 quilômetros de percurso, composto de uma trilha estreita onde apenas um índio passaria por vez. Por isso, receberia o nome de Fila Indiana. Esse caminho era usado para chegar até a aldeia do cacique Tibiriçá, ocupante de uma oca próxima ao rio Anhangabaú, segundo pesquisas, onde atualmente está o mosteiro de São Bento. Em 1552, os primeiros jesuítas já ocupavam o planalto do Inhambuçu, em sua missão de evangelização. Em 1553, Padre Manuel da Nóbrega, o primeiro provincial da Companhia de Jesus no Novo Mundo, cargo que lhe atribuía a chefia da missão evangelizadora no Brasil, após realizar a visita ao Planalto, decide iniciar ali uma nova missão para a Companhia de Jesus. Esse Planalto é cercado por dois rios, Anhangabaú, rio do deus Anhangá, e Tamanduateí, rio dos Tamanduás. Devido ao fenômeno ocorrido na várzea do rio Tamanduateí, o local passa a ser conhecido como Piratininga, peixe seco. Em 25 de janeiro de 1554, foi realizada diante da cabana coberta de folhas de palmeira de cerca de 90 metros quadrados, ou, como descrita por Anchieta, de 10 por 14 passos craveiros, a missa que oficializaria o nascimento do Colégio Jesuíta, este conhecido como Real Colégio de São Paulo do Piratininga.
Em 1556, devido ao crescimento do vilarejo, uma escola e igreja foram construídas de taipa de pilão pelo padre Afonso Brás, com equipe organizada e chefiada pelo líder indígena Tibiriçá. Em 1585, uma área transversal de taipa de pilão foi construída e a Vila de São Paulo foi oficialmente criada. Nas proximidades foi construída a primeira igreja da Sé. Detalhe: parte da parede dessa área continua no local até os dias atuais. Venha conhecê-la! Em 1711, a Vila de São Paulo do Piratininga é alçada à condição de cidade. Em 1759, o Marquês de Pombal, secretário de Estado entre os anos de 1750 e 1777, expulsaria de vez todos os jesuítas das colônias portuguesas. Em 1765, o antigo colégio, o qual passa a funcionar como residência da arquidiocese, é transformado em Palácio dos Governadores. Com a mudança, o pátio do colégio receberia o nome de Largo do Palácio, comportando assim como centro cívico e cultural da cidade. Enquanto sede do governo, havia no local uma ala construída para servir de residência para chefes de Estado. Local que serviria de morada para imperadores e presidentes da província de São Paulo. Dom Pedro I ficaria hospedado por lá uns 11 dias, chegando no dia 25 de agosto de 1822 e retornando ao Rio de Janeiro após a proclamação da independência, dia 7 de setembro daquele ano, às margens do córrego do Ipiranga, como visto nos livros de história. Durante esse período, a cidade pouco se desenvolveu. Suas feições lentamente se modificariam a partir da criação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em 11 de agosto de 1827. O progresso da província de São Paulo e a perda daqueles ares de cidade provinciana se dá a partir do crescimento da economia cafeeira e das riquezas criadas em decorrência desse fato. Estamos falando aproximadamente do ano de 1880. Em 1881, Florencio de Abreu, ao assumir a presidência da província, realizaria transformações radicais no palácio. Remodela-se totalmente a fachada principal e a sua ala perpendicular. Um local onde funcionou a primeira sede do Correio Geral de São Paulo seria derrubada. Já em 1886, o escritório do arquiteto Ramos de Azevedo inicia a construção de várias obras nos arredores do colégio e da igreja. 2 prédios, remanescentes dessa época, servem atualmente de sedes para a Secretaria da Justiça e da Cidadania. Na época, foram construídos para dar abrigo à Secretaria da Agricultura e da Tesouraria do Estado. Em 1896, a Igreja do Pátio estava próximo da demolição. Seu teto desaba por falta de conservação, provocando grande estrondo e assustando a guarda do palácio. É demolida para a construção do torreão do Palácio do Governo em 1908. Esse local foi residência oficial dos governadores da capital até 1953, quando foi demolido completamente e, em seu lugar, construída a edificação atual. Inspirada na construção original seiscentista e em comemoração ao 4º centenário da cidade de São Paulo em 1954. E nesse mesmo ano, restituída a Ordem Companhia de Jesus. Em seu interior estão fragmentos de uma das paredes de 1585, remanescente do antigo colégio dos jesuítas. Abriga o Museu Anchieta, reunindo um acervo de aproximadamente 700 objetos, expostos em 6 salas. Com a restauração concluída mais recentemente, no final de 2015,
eles passariam a fazer parte do conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Paulo. O Centro Histórico de São Paulo merece um bom passeio a pé, a começar pela própria igreja e o prédio do colégio. O lugar é muito agradável e bem decorado, com restaurante e uma charmosa cafeteria, ideal para tomar um bom café durante a tarde. Há ainda no local um museu de peças de arte sacra e o Museu Anchieta, com detalhes da vida do padre José de Anchieta, canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Na biblioteca, Padre Antônio Vieira, pesquisadores e estudiosos têm acesso a documentos sobre a história do Brasil e da Companhia de Jesus. Para apreciar a região, basta estar atento aos prédios ao redor e deixar-se admirar pela arquitetura vista em estilo neoclassicista. Misturado ao estilo colonial do colégio e da igreja, o cenário rende boas fotos, tanto para o fotógrafo amador quanto para o profissional. Reformas de urbanismo também foram feitas no entorno com o passar do tempo. Observe, no centro do pátio, o monumento Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo. A obra instalada no local em 1922, fruto de um edital de concurso público. É do escultor italiano Amadeo Zani e seria inaugurada somente 3 anos depois. É uma coluna em forma de pedestal de granito com 24 metros de altura e uma escultura feminina de bronze, no cume representando um gesto de coroação aos fundadores de São Paulo. Em uma das mãos, ela traz uma tocha e na outra um ramo de louros junto a uma foice, representando o amor pela cidade, a glória e o trabalho. Na base do monumento há uma representação da primeira missa com imagens do padre Anchieta e do cacique Tibiriçá, representante dos indígenas. Vale conferir também os edifícios projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo, os prédios da Secretaria da Justiça e da Cidadania. E próximo à Igreja do Pátio, o Solar da Marquesa. Uma surpresa para vocês! Um dos prédios construídos por Ramos de Azevedo fica no antigo terreno da Ópera de São Paulo. Neste local, no dia 7 de setembro de 1822, dia da proclamação da independência do Brasil, D. Pedro I foi aclamado como Rei do Brasil, antes mesmo de defini-lo como Império. Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final do nosso passeio virtual pelo pátio do colégio. Então lembre-se, inscreva-se no canal, deixe sua sugestão nos comentários e apoie a nossa campanha no Apoia-se. Apoia-se/Guiando por São Paulo tudo junto, contribuição pelo Pix ou PayPal. Sua contribuição é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e até breve, se Deus quiser.